o título, né? Libertos do poder do pecado. Morte para o pecado pela união com Cristo. Por favor, não ouça, não leia apenas. Participe da palavra, se envolva com a palavra, mergulhe na palavra, se concentre aqui. Deixa a janta, deixa a comida, deixa o sono, deixa amanhã de manhã. Amanhã de manhã tem trabalho, amanhã de manhã tem isso. Terça-feira tem isso, amanhã. Aqui, foca aqui agora, como Maria, que parou tudo para ouvir Jesus, não Marta. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver nova vida. Nós estamos falando aqui, semana passada, hoje, sobre lei. E quando a gente fala de lei, a gente fala de antiga aliança. Quando a gente fala de graça, que também é o assunto, nós falamos de nova aliança. E quando nós falamos, é bom ter esse entendimento. Toda vez que a gente fala de graça, de evangelho, de graça, de nova aliança, de Espírito Santo, Cristo, nós estamos falando do que é interno. Principalmente, não do externo, do interno e do eterno. Lembra que falamos no início? Invista no interno e no que é eterno. Não é sábio investir no externo e temporário. Invista no que é interno e no que é eterno. A nova aliança, ela é interna. A lei é colocada na mente e no coração. Sai das tábuas de pedra, vai para a mente, vai para o coração, é interno. Na antiga aliança, e até na época dos discípulos, antes da morte e da ressurreição, era fora. Deus não estava no povo, estava no templo. No Antigo Testamento, tem algumas pessoas que ele escolheu. Mas, no geral, não estava no povo. Estava no templo. E até na época dos discípulos, era um baita privilégio caminhar com Jesus, sentar à mesa com Ele, andar com Ele, mas ainda não era dentro. É na nova aliança que Jesus morre, ressuscita. Em Atos 2, acontece do Espírito Santo ser derramado, e agora não é mais Deus apenas entre nós. Não é Deus no templo, não é Deus entre nós, é Deus em nós. É interno, é dentro. Sua lei está dentro. Sua pessoa, sua presença é dentro. Dentro. E o batismo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de lei também, é preciso entender que lei civil, não vou me aprofundar nisso, esse assunto mais amplo. No curso Projeto Casa, a gente explica isso e vamos falar mais a respeito disso. Na série Mergulhando no Evangelho também. Mas as leis civis têm a ver com o contexto, com a história, com a época, com o povo, com aquele lugar, com aquele local, com aquele povo. Assim como no Brasil tem suas leis, às vezes as leis, elas mudam até de um estado para o outro do mesmo país, não é isso? Então essas leis civis não cabem para nós. Outro tipo de lei que não cabe para nós, que estamos em Cristo, né, que queremos viver um cristianismo puro e simples, não misturado, não um cristianismo judaizante, mas um cristianismo, como disse, puro e simples.
não cabe a nós também as leis cerimoniais. Não cabe a nós os rituais do Antigo Testamento. Não cabe a nós. É com esse entendimento que aqui você não vai ver, por exemplo, a Arca da Aliança, embora teve o seu papel e teve sua importância, e representava a presença de Deus naquele tempo. A presença de Deus agora é o Espírito Santo. Jesus veio, pessoal, não veio? Crê nisso? Morreu e e o Espírito Santo foi Na época da Arca da Aliança, ele não tinha vindo, não tinha morrido, não tinha ressuscitado e nem tinha sido derramado o Espírito Santo. Aliás, existe uma linha do tempo, a gente está falando sobre isso no domingo, existe eras. A era do Deus Pai, a era do Deus Filho, com os discípulos, repito, era um baita privilégio, porém, a era que a gente está é mais interna, é mais profundo, e o privilégio é muito maior, e a gente precisa entender a profundidade disso, abraçar essa oportunidade, entender a responsabilidade disso também, e nos comprometer, e termos comprometimento com isso. Ele em nós, somos essa arca ambulante, somos essa arca, aquele que se entrega. Na antiga aliança havia o sacerdote e o sumo sacerdote. Cristo, na nova aliança, Cristo é o sumo sacerdote. Paulo vai falar isso. Ele é o sumo sacerdote e todas as pessoas que se entregam a Cristo são sacerdotes dele. Então, toda a lei cerimonial, os rituais, Deus vem se revelando de forma progressiva, mas quando ele encarna, quando Cristo vem, é o ápice da revelação de Deus. E tudo que se falava dele, do Messias que viria, os reis, os profetas e muitos desses rituais, ou todos eles, eram sombras, diz a Bíblia, eram sombras do Messias que viria, apontava para o Messias que viria. Então, a gente viver nos rituais, nas regras, na lei, é como se esse Messias não tivesse vindo. E ele veio. A gente precisa ser cristão genuíno. E o cristão genuíno, ele é atualizado. Ele vive na nova aliança. Ele tem cabeça de nova aliança e não de antiga. Ele tem cabeça de graça e não de lei. Ele tem cabeça de evangelho, o evangelho do reino que já chegou, do rei que veio e que vai voltar. Amém? Então é isso. E tem cerimônias, segundo o Novo Testamento, a mensagem, a mentalidade neotestamentária, segundo a doutrina dos apóstolos, a partir de Cristo, que a gente vê no Evangelho, nas cartas, é que eles ceavam e faziam o batismo. As únicas duas cerimônias da nova aliança é batismo nas águas e a ceia. E mesmo assim, não é com tanto, é importante, é válido, é bíblico, e não apenas é bíblico, é do cristianismo, porque tem coisas que são bíblicas, como a lei civil e cerimonial, mas é daquela época, daquela aliança, não cabe para hoje, é bíblico, mas não é cristão. Precisamos entender isso. E nós temos duas cerimônias que são bíblicas e são do cristianismo, como o batismo e a ceia. Só que, apesar de importantes, não merecem uma ênfase, não merecem algo assim, como é que eu posso colocar? Não podemos exagerar. Vou te explicar porque, e eu creio que você vai entender. É que quando uma pessoa se batiza, não é, ela vai se batizar e a velha Margot vai ficar ali embaixo, e a nova vai sair da água. E é a água, então,
fica a glória que é de Jesus, a ênfase que é para dar para Jesus, começa a se dividir com a água, às vezes com quem está fazendo o batismo, com o lugar, e não, é um símbolo, uma pessoa, a maior prova disso, é simples entender isso, a pessoa decide se entregar e morrer para si, aí ela vai para o batismo, não é isso? Pronto, ela já morreu. Aonde que houve essa entrega? Onde que aconteceu essa entrega? Aqui e aqui. Ela vai lá, é aqui e aqui, na hora do culto, na hora da mensagem, quando o culto acabou, quando ela foi para casa dirigindo, entrando em casa, no chuveiro, pensando, ela, vou me entregar, vou me render, vou perdoar, não quero mais ser quem eu sou. Na mente e no coração houve uma decisão, pronto, morreu. Aí por que ela vai para a água? Só para testificar, para confirmar, é um símbolo, é bíblico, tudo bem, vamos lá. E a Santa Ceia também, não é o super pão e o super cálice, é o próprio sangue, eu já falei isso, é o próprio sangue, é o sangue, sabe, até bem intencionado, querendo, não, calma aí, menos, representa o sangue, é um símbolo, representa o corpo, vamos lembrar dele, é para lembrar, não é o pão sagrado, é um símbolo, é importante, para lembrar de quem verdadeiramente é importante, está dando para entender? Não é sobre o pão, não é sobre o suco, não é sobre a água, não é sobre o batistério, é sobre Cristo, é tudo sobre Cristo. Então, fora essas duas cerimônias, gente, essas outras, elas vêm, Cristo veio, elas param em Cristo. A partir de Cristo, Santa Ceia e batismo, que é a morte do eu, do velho homem. Paramos no versículo, diz assim, versículo 5, uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos, que também com Ele viveremos. Temos certeza, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando ele fala que veio quebrar o poder do pecado, ele está falando no contexto da natureza humana, é porque olha só, é importante a gente entender isso. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. E no caso de que ainda não se entregou para Cristo, o pecado prevalece, a natureza humana prevalece, a pessoa é escrava do pecado. Então, nós iríamos ficar matando cordeiro para sempre? Não, veio um cordeiro para de forma definitiva resolver isso. Resolver isso não apenas ele sendo o cordeiro e carregando nossos pecados, mas nos dando a oportunidade de trocar, é resolver mesmo na raiz das raízes, na raiz total, principal, que é a troca da natureza adâmica, de Adão humana para a espiritual, para que o espírito
prevaleça sobre a carne. A luta continua. A luta continua. Essa luta só acaba com a segunda vinda dele, a nossa partida, depois a ressurreição dos mortos, e a gente com um corpo espiritual, incorruptível, porque aí sim seremos completamente espirituais. Mas até então, apesar de sermos espirituais, no sentido do Espírito Santo estar em nós, em quem se entrega para Cristo, somos humanos. Somos humanos. E por sermos humanos, a luta continua. Mas o Espírito prevalece na vida de quem se entregou para Cristo. A carne prevalece na vida de quem ainda não se entregou de verdade. Por que me entregar? Porque Ele se entregou primeiro. Por que amá-lo? Porque Ele te amou primeiro. O que vai acontecer se eu me entregar? O seu maior problema será resolvido. Que não é financeiro, que não é sentimental, que não é conjugal, que não é de saúde, que não é familiar, que não é, que é a natureza que você carrega, ou que nós carregávamos. Esse é o maior problema. Porque aí, agora, vamos continuar aqui, que aí a gente vai entender agora que a gente obedece com capacidade de obedecer. A gente obedece conseguindo obedecer. Porque quando a lei estava escrita numa pedra, quando a lei era externa, então a gente sabia, o ser humano, o que não podia, ou o que podia, o que era para ser feito. Tá bom, eu tenho com a lei consciência. E a consciência do pecado era grande, porque não se conseguia cumprir a lei. Toda ela. Não se conseguia. E a lei serve para isso, para evidenciar, para deixar bem claro. Ser humano, para que serve a lei? Uma das funções dela, ser humano, você não consegue cumprir. Ser humano, você precisa de Jesus. Só Ele cumpriu toda a lei, e só com Ele você consegue ter o controle dessa vontade. Você consegue mudar seus desejos, pensamentos, sentimentos, ter domínio próprio, ter controle. Eu queria muito que as pessoas que buscam isso, inteligência emocional, que buscam o auxílio dos coaches, psicoterapia, que buscam profissionais da área da psicologia, sem desprezar nenhuma dessas profissões ou desses profissionais, eu queria muito que essas pessoas buscassem principalmente algo que é profundamente mais eficaz do que todas essas coisas que eu citei, sem menosprezá-las, até mesmo reconhecendo a importância de todas elas, que é o Espírito de Deus em nós. Meu Deus, quanto mais oramos, quanto mais nos relacionamos com Ele, essa semana, com profundas reflexões que eu fui fazendo, eu fui tomando certas atitudes, botando algumas coisas no lugar, e fazendo coisas que só em oração a gente é tocado para fazer. E não apenas a gente é tocado para fazer, nós somos capacitados a fazer. Gente, eu quero, por favor, que vocês entendam isso. É com o Espírito Santo, é na nova aliança, não é na lei, não é na antiga, que a gente tem direção e capacitação. A gente só tinha a direção, não é para fazer isso, e não é. E a gente também tinha muita culpa, a gente, que eu digo, a humanidade, porque não conseguia. Agora nós continuamos tendo direção, e agora a gente tem a capacidade. Tipo, isso aqui não é da vontade de Deus. Eu não vou fazer porque Ele não quer. E o detalhe, eu também não. Quer dizer, Ele mudou o meu querer. Ele trabalha nos meus desejos. E quando, mesmo assim, eu quero, eu sabendo que Ele não quer, eu tenho a capacidade de me negar. Isso não era possível antes.
Não era possível antes, quando a natureza humana nos controlava. Então agora eu tenho direção, tenho capacitação para desejar o que Ele deseja, para querer o que Ele quer, para fazer a vontade dEle. Agora eu tenho capacitação para negar o que Ele quer que eu negue, para abrir mão daquilo que não o agrada. Quando falho, sou constrangido, sou tocado, o dom do arrependimento, um constrangimento dele, é diferente da acusação humana ou da acusação diabólica, que vem dizendo assim, é tipo, você errou, homens e diabo, você errou, olha o que você fez, cara, ridículo isso não se faz, como você faz isso? Você errou, você vai pagar, joga peso, se acusa, se condena, se joga para baixo, e se a pessoa permitir, o coração dela se enche de tristeza e ela fica derrubada. A voz de Jesus, para dizer que uma pessoa errou, ele não vai também passar pano ou mão na cabeça, ele vai dizer, mas não é desse jeito, ele vai dizer, você errou, mas se você se arrepender, meu sangue te lava, a gente estreita a nossa relação, vamos em frente, vai, a gente tem vários exemplos bíblicos, um dos mais marcantes é quando ele fala para a mulher, vai e não peques mais. Aliás, não é só isso, né? O pessoal pega pedra para jogar nela, todo mundo preparado já, preparado. Hoje a gente vê muito isso no Facebook, né? Instagram, nos comentários, todo mundo com pedra. É mais fácil pegar pedra assim, sem estar vendo, né? Sem estar te vendo. É todo mundo valentão, é um bando de juiz, é muito juiz. E aí eles vêm com a pedra e vai jogando. Gente, por falar em pedra, eu estava vendo ontem, só totalmente dentro da mensagem, estava vendo ontem um vídeo no Rio, que o cara, ele vai, usuário, né, de pedra, de crack, sabe que a pessoa fica atordoada, fora de si, completamente, e o vídeo mostra um cara que ele vai dirigindo, ele vai seguindo com o carro, ele não para o carro, e vai acelerando e vai jogando assim, para bater, tipo nos postes assim, porque o rapaz, ele fica pendurado na janela, e o cara vai acelerando. Qual é o contexto? O cara botou a mão para pegar o celular, para pegar alguma coisa, provavelmente celular, e aí o motorista conseguiu prender. No que ele prendeu, ele continuou acelerando, não parou não. Gente, tudo bem, como eu disse, não vamos passar pano, não vamos aliviar, se parar o carro, chama a polícia, prende a pessoa que furtou, prende. Bem, assunto amplo, né? Deveria prender, deveria ter um trabalho profundo, bom lá dentro, para tentar ao máximo recuperar as pessoas, e não algo, às vezes, fora do comum, algo ambiente, enfim, sem estrutura, que colabora, muitas vezes, para a pessoa sair mais revoltada ainda. Mas, isso é um outro assunto. Vamos lá, vamos prender e tal. Só que os comentários do pessoal embaixo do vídeo é assustador, mano. Eu tirei uns prints aqui, não sei se eu vou achar aqui. Os comentários, pessoal, pelo amor de Deus. Que esse ser humano deixe o mundo que vivemos. Eu vi de perto, eu estava lá, bem na hora, o cracudo mordeu a mão do motorista, a população pegou, pois quando caiu do carro, tentou entrar nas casas próximas, se morreu eu não sei, agora apanhou muito, botou um monte de palminha, e todo mundo batendo palma, pelo fato dele ter apanhado muito. Tomara que tenha se dividido em dois, quer dizer, partido, né? Lei da semeadura acontecendo rápido. Ok, isso aqui ok. Era só para passar perto de um poste sem querer, rindo. Não é um carro, é uma ratoeira. Tá, isso aqui
Aí ele, se fosse eu, iria apanhando até eu chegar no meu destino. Espero que tenha pé ou carona para o inferno. E aí tem outros aqui, desejando morte. Essa aí é assim. Não, tudo bem, assim, não dá para esperar muito de pessoas que a natureza humana ainda controla. O pior é quando a gente vê cristão tendo um pensamento mais ou menos como esse aí. Qual o pensamento do cristão, Marcelo? Amor, deixa para lá? Não, não, não. Foi o que eu falei. Vamos pegar, chama a polícia, prende, acabou. Desejar morte, desejar que vá para o inferno, linchar, deixar chutar, bicar o cara até o cara não ter mais condições de se levantar? Não. 1 bilhão de vezes não. Aí não. Aliás, o papel do cristão é mais ou menos assim. Se eu estou ali no momento, eu ajudo a pegar ele. Um exemplo, a gente pega ele, dá-lhe uma banda ali, sei lá, mobiliza, chama a polícia. Agora, até a polícia chegar, vamos pregar o evangelho para ele. Vamos falar dele, do amor de Cristo. Fala dele para ele sair dessa vida. Vamos fazer uma oração por ele. Até porque, gente, quando fala de droga, é complexo. Porque a pessoa, às vezes, não consegue mesmo largar aquilo ali. A não ser por força maior. Deus, enfim, aí tem todo um apoio de pessoas, às vezes da família que é necessário, enfim. Mas, desse jeito aí, que vá para o inferno, que parta, tinha que passar num poste, tinha que partir no meio. Isso não. Está dando para entender? Isso não. Isso de forma nenhuma não. Isso de jeito nenhum não. Isso não é o cristianismo, gente. Versículo 12, não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Libertos para servir. Pois, bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Olha aí, gente. Claro que não. De novo, vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhe obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes mesmo vocês eram escravos do pecado, mas, é aqui que eu queria chegar. Pois agora vocês obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Depois vocês continuem. Fala que o salário do pecado é a morte, mas em Deus a gente tem vida eterna em Cristo Jesus, até o final do capítulo. Mas aqui, está vendo o que nós falamos? Agora vocês obedecem de todo o coração. Não faça isso, ou faça isso. Não vou fazer. Por quê? Porque está na lei. Está na lei. Não quero maldição. Ou então vou fazer. Então, não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero maldição para a minha vida. Ou então vou fazer. Por quê? Porque eu quero ser abençoado. Olha a relação. Agora que a lei está aqui e aqui, vou fazer. Por quê? Porque é o que eu sou. É a minha natureza. É porque agrada a Deus, eu quero agradá-lo. E eu vou conseguir fazer. Não vou fazer, por quê? Para não ser amaldiçoado? Não, não há maldição, nem condenação em Cristo. Eu não vou fazer isso, porque não o agrada. E quando a comunhão está forte, não é só porque não o agrada, é porque não quero fazer.
aquilo que eu sempre desejei fazer, agora eu não sinto mais vontade. Foi feita uma obra em mim. Uma lei foi colocada dentro de mim, uma direção. Ele disse: eu vou enviar o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Ele vai vos lembrar das coisas que eu disse. Ele me guia. Não regras externas. Não regras externas. Ele me guia. Ele me dá o equilíbrio do que é lícito, mas não convém. Ele não me deixa ficar preso à religiosidade humana. Eu estou livre nele, mas não livre para libertinagem, porque se eu perceber que um ato meu pode escandalizar o irmão, mesmo sabendo que eu sou livre e aquilo ali não tem nada de errado, eu não, diante desse irmão, na frente dele, eu vou evitar fazer aquilo, só por amor a ele. Paulo vai falar isso sobre o comer carne na época, sobre o comer. Olha, não tem problema, é como se Paulo falasse: não tem problema comer, isso é bobeira, o que importa é dentro, comer, isso é... Mas assim, se algum irmão teu estiver fraco na fé e se te ver comendo, isso for fazer mal a ele, escandalizá-lo, então não come, por amor, não come. Então, esse é o contexto da fé que tens para ti mesmo. Algumas coisas é só você e a sua consciência. Algumas coisas não são públicas. Elas não são erradas, mas não são públicas por uma questão de sabedoria e de amor, porque nem todo mundo tem a mesma maturidade. E aí, por aí vai. Então, gente, vivamos essa nova aliança. Deus te chama para uma aliança. Nós vamos chegar em Gálatas. Aliás, deixa eu falar aqui, se é o Novo Testamento, toda pessoa que mergulha no Novo Testamento e domina, quando ela vai para o Antigo, ela vai ter interpretações corretas. Se ela for para o Antigo antes do Novo, a probabilidade dela ter um monte de interpretações erradas é grande. E às vezes não é nem de interpretar errado, é de não entender o tempo de cada coisa e de adotar para hoje algo que não é mais para hoje, que era só para aquela época. Mas ela só vai entender claramente isso se ela dominar o entendimento do Novo Testamento, do Evangelho. Então, por incrível que pareça, a Bíblia é um livro que se lê primeiro o Novo Testamento para depois se ler o Antigo. Sim, com certeza, com certeza. E isso não é uma fala minha, isso pessoas com muito mais profundidade, grandes teólogos vão falar isso. Se lê primeiro o Novo para se interpretar o Antigo com a ótica do Novo. Porque você vai ver Jesus ali muito no Antigo. E vai ver também coisas que eram só para aquela época. E o que aponta para Jesus, você pega aquilo ali, mas não tem a relevância que tem no Evangelho a partir dele, porque esse Messias, como a gente já falou aqui, já veio. Quando você lê a Bíblia e fala, você crê em Jesus? Quando uma pessoa falava assim, eu creio, mestre, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, é preciso entrar naquela história e entender que muita gente estava duvidando, e muita gente estava aguardando o Messias tão falado e anunciado durante muito tempo nas Escrituras, pelos profetas, na própria lei. Então, quando alguém acreditava que ele é o Messias, isso era o maior milagre que poderia, mais do que pão, mais do que peixe, mais do que qualquer paralítico andar, cego enxergar. O maior milagre que a gente vê ali nos Evangelhos não são esses, embora esses também são maravilhosos, né? É quando alguém diz assim, a mulher samaritana no poço, ela não estava doente, ela não estava cega nem nada, ela só entendeu que a adoração agora não era mais no templo e nem no monte, era em espírito e em verdade. E em verdade. E aqui, Marcelo, aqui é o quê? Um templo? Não. Um templo sagrado? Não. Um piso sagrado? Não.
esse aqui é o altar. Se eu tivesse mente de nova aliança, eu chamaria isso aqui de altar e valorizaria isso. E teria um cuidado para subir aqui, e vigiaria quem não sobe aqui, não deixaria qualquer um brincar, e criança correndo aqui não. Um rapaz veio fazer, eu estava lembrando disso, um rapaz veio fazer uma obra aqui na época da inauguração, ele sentou para assistir, estava hoje lembrando à tarde, o jogo, estava tendo o jogo do Flamengo, ele sentou ali, o amigo dele, rapaz, eu entendo, é um cristão, até sincero, mas ele ainda está com a cabeça da antiga aliança. Rapaz, não sinta, pelo amor de Deus.